Vamos viver sempre acreditando em um lindo amanhecer. Uma vida em gratidão a Deus é o que nós devemos ter, pois somos frutos dos sonhos de Deus. Uma família com muita esperança, sem olhar as circunstâncias. Um lugar para celebrar. Um lugar para adorar. Um lugar de perseverança. Um lugar de esperança. Um lugar de novos começos. Quando o mar agitado estiver, claro, e fantasmas eu só conseguirem chegar, na minha direção o Salvador virá e sobre as águas me fará caminhar. Quando ondas quiserem me afundar, aflições e no mar de angústias está, na minha direção o Salvador virá e sobre as águas me fará caminhar. Sobre as águas vou andar, seu olhar encontrar. Se porventura afundar, clareço o braço forte do meu Senhor me levantará. Quantos acreditam nisso? Aleluia, declare isso com fé, diga. Quando o mar agitar, pega a sua voz, declare isso pro Senhor, diga pra Ele. Declare isso pro Senhor, diga. Na minha direção, eu sei, ó Pai, caminhar. Quando ondas quiserem me afundar, aflições e no mar de angústias está, na minha direção. Acredite, meu amado, que o Senhor virá em tua direção nessa noite. Erga suas mãos para os céus, erga sua voz nessa noite, declare com fé dizendo isso, diga. Sobre as águas vou andar, seu olhar encontrar. Eu sei, Senhor, se porventura afundar, o braço forte, meu Senhor me levantará. Então erga suas mãos nessa noite, erga sua voz para aquele que pode transformar a sua vida. Oh, nós cremos em Ti, Senhor. Sobre as águas vou andar, seu olhar encontrar. Se porventura afundar, eu sei o braço forte do meu Senhor me levantará. Diga, o braço forte do meu Senhor me levantará. Oh, nós te adoramos, Senhor Jesus. Claro o nome dele nessa noite. Obrigado, Deus. Oh, nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos em Ti, ó Pai. Será que você pode erguer as suas mãos mais uma vez essa noite? Será que você pode erguer as suas mãos mais uma vez essa noite, meu amado? Será que você pode erguer a sua voz ao Senhor nessa noite? Eu não sei como você chegou nesse lugar,
Não sei como está o seu coração, não sei como foi a sua semana, mas eu sei que aquele que pode operar um milagre na sua vida está neste lugar. Aquele que opera impossível, meu amado, Ele está aqui nesse lugar. Quantos podem dizer glória a Deus por isso nessa noite? Não fique quieto neste culto, meu amado. Hoje é o momento de você abrir a sua boca e declarar: Senhor, eu sei, ó Pai, que mesmo quando todos dizem que não, mesmo quando todos dizem que eu não vou conseguir, ó Pai, eu posso confiar em Ti, ó Deus. E eu sei que se esse mar não se abrir, ó Pai, o Senhor vai me fazer andar por cima dele. Pega as suas mãos essa noite. Nós vamos declarar mais uma vez. Abra o seu coração e declare isso. Diga: sobre as águas vou. Declare com fé nessa noite. Esqueça agora o seu problema, meu amado. Confia ele nas mãos do Senhor, pois Ele tem poder para solucionar o seu problema. Oh, nós cremos em Ti, Senhor. Foi da sua voz. Eu sei, Senhor, do meu Senhor me levantará. Sobre as águas vou. Deus, o braço forte, diga isso, do meu Senhor me levantará. Aplauda bem forte o nome desse Deus nessa noite. Aplauda e glorifique o nome desse Deus. Aleluia, Ele está aqui nessa noite. Efésios 5, verso 15 em diante, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Diga: enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Volte os seus olhos mais uma vez para o verso de número 18, que diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor Deus, nós estamos, ó Pai, diante da Tua maravilhosa presença, porque a Tua palavra é que nos garante isso. Que onde dois ou mais estiverem reunidos em Seu nome, ali o Senhor se faz presente. Por isso, ó Deus, temos a certeza de que o Senhor está aqui nessa noite, manifestando a Sua graça, derramando do Teu amor. E, ó Deus, fazendo a obra que compete ao Teu Espírito, transformando as vidas, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E nesse momento, ó Deus, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Viemos aqui cultuá-lo, Senhor, mas também, ó Pai, viemos com o desejo de ouvir a Tua voz. Por isso, ó Deus, fala conosco. Fala ao nosso coração, ó Deus. Fala através do Teu Espírito Santo. Derrama do Teu Espírito sobre nós, ó Pai. E usa a minha vida, Senhor, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, pois sou completamente dependente de Ti, Senhor. E que o nosso coração e a nossa mente estejam abertos e sensíveis à Tua doce voz. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Você pode se sentar. Eu não sei quantos já passaram pela seguinte experiência, de ir a algum lugar, fazer uma refeição, pode ser um restaurante, pode ser até mesmo um convite para ir à casa de alguém, e de repente você vai nesse lugar ou nesse restaurante e você come e chega no final, na hora que você está indo embora, às vezes pagando a conta ou dando tchau para a pessoa, você sente que não saciou a sua fome. Continua um vazio, um buraco existencial em você. Continua algo lá dentro que te incomoda. Parece que o teu estômago continua querendo comer tudo que tem em volta. Todos os órgãos que estão em volta. Há algumas pessoas que eu conheço, e não vou citar nomes porque eles sentam logo aqui à frente, que constantemente passam
por essa situação. Mas a verdade é que, quando você faz uma boa refeição, quando você participa de uma refeição, você espera estar saciado ao final dela. Você espera poder dizer: a minha fome foi saciada, a minha fome foi preenchida. Duro é quando isso não acontece. Duro é quando ficamos com essa sensação desagradável de que está faltando alguma coisa. Eu lembro uma vez que eu fui a um restaurante chique por conta da empresa, obviamente, graças a Deus por isso. Na época eu trabalhava numa boa empresa, numa boa área, e de vez em quando tinha esses privilégios de ir a alguns restaurantes que normalmente a gente não vai, se a empresa não custear. E eu lembro que eu fui nesse restaurante com uma grande expectativa. Porque um restaurante famoso, um restaurante chique, né? Aqueles nomes assim que a gente nem sabe falar direito. E eu olhava o cardápio assim, eu não entendia nada do cardápio, do que estava escrito, tinha que perguntar toda hora para o garçom o que era aquele negócio. E aí eu olhei os preços, eu falei: se for proporcional ao preço, eu estou na glória, irmãos. Hoje eu vou tirar a barriga da miséria. É aqui, é hoje. É hoje que esse lugar vai ficar assim, praticamente o céu. Bobo eu. Na hora que começou a servir, primeiro veio assim um negócio para falar que eles estavam te recebendo. Lá vem uns pãezinhos, uns negocinhos gostosos, você fala: se continuar nesse ritmo, tá bom. Mas eles trazem um monte de pão, assim, é muito pão. Pão, o tempo todo. Eu perguntei para eles se eu tinha cara de carpa, porque era pão o tempo todo, em todo momento. E aí, depois vem as saladas, e muita salada, que bênção, que fartura, glória a Deus pela salada. Depois a salada veio assim, o prato. Aí na hora que veio o prato, eu acho que eu contei, se eu não me engano, veio 3 bolinhas de ervilha, mais uns 5 centímetros quadrados assim de arroz, mais uns 4 grãos de feijão assim do outro lado, feijãozinho diferente, um negócio diferente. E um pedaço de carne assim, que eu achei que estava lá, steak, não sei o que, suculento, que o cara falou: não, isso é ótimo, é maravilhoso, é bom demais, você vai gostar, pode ir nesse. Eu falei: vou nesse então, irmão, vou na tua fé, você está me direcionando. Eu fui. Na hora que eu vi aquele prato, todo chique, todo muito bem feito, muito bem desenhado, só faltou escrever meu nome lá. Só que eu fui bobo, eu devia ter dado meu nome completo, né? Porque ele colocava lá: Daniel Kolodieska Antônio. Se precisasse, colocava o RG também, o CPF, para ver se vem mais coisa em volta. E comi aquele prato, terminou a refeição, eu perguntei para o colega do lado, né, um amigo, eu falei: que hora que vem o almoço? Porque havia ainda dentro de nós um sentimento de vazio. Voltamos para a empresa, e ao chegar na empresa, corremos para onde? Para a cantina, para comer coxinha, irmãos. Aí tiramos a barriga da miséria, comeu 4, 5 coxinhas cada um, foi bênção. Glória a Deus. Mas esse sentimento desagradável de estar faltando algo é ruim demais. É ruim demais. Todos nós temos esse sentimento. Há algo no coração do homem, há algo na mente da alma do homem que é insaciável. Uma busca interminável por realizações, uma busca interminável por prazer, uma busca interminável por algo que o sacie. Uma busca interminável por um prato que a vida ofereça que possa matar a tua fome. A fome da tua própria realização, a fome do teu próprio eu, a fome do teu próprio ego. Todos nós estamos sujeitos a essa fome. E buscamos saciá-las de diversas maneiras. Alguns buscam saciar essa fome através da sua carreira profissional. Se enfia lá no trabalho, começa a trabalhar que nem louco, dia e noite, sem parar. E assim vai por diante. Mal tem tempo com a sua família, mal tem tempo na sua casa, mal tem tempo para buscar a Deus. E quanto mais trabalha, parece que mais fome sente. Porque nunca chega na sua realização. Nunca chega ao ponto que deseja, nunca chega ao momento de sentir-se satisfeito. As pessoas estão sempre buscando algo novo para preencher a sua vida,
para preencher esse algo do seu coração que lhe está faltando. E isso não é somente para quem não é crente, mas é para todos nós. Empresários que buscam cada vez mais aumentar e ampliar o seu negócio. Pastores que buscam cada vez mais ampliar o seu ministério, ampliar a sua influência. Profissionais que buscam atingir cada vez mais postos mais altos. Pessoas que buscam cada vez mais aumentar a sua propriedade, o seu patrimônio. E quando consegue algo que tinha estabelecido como meta, como objetivo, logo depois de um tempo aquilo já não sacia mais. E aí começa então aquela fome outra vez. Aquela fome que jamais acaba. E começa essa loucura de novo, começa essa rotina de novo. E aí é que o grande sábio diz: do que adianta o homem trabalhar e não usufruir do fruto do seu trabalho? E muitas vezes entramos nessa rotina, nessa esquizofrenia de querer que a nossa alma seja saciada a qualquer custo, a qualquer preço. E ficamos doentes nisso. Por que ficamos doentes? Porque aquilo que nós buscamos nunca vai ser saciado nem por pessoas e nem por coisas. Por melhor e mais agradável que seja a companhia que está do seu lado, este vazio que há muitas vezes dentro de nós, esse algo que precisa ser preenchido dentro de nós, não vai ser preenchido pela pessoa que está do seu lado, não vai ser preenchido por um cargo melhor, não vai ser preenchido por uma empresa maior, não vai ser preenchido por qualquer outra coisa, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. E aí é que está a grande questão. E a orientação de Paulo à igreja em Éfeso. Uma igreja que estava em meio a um contexto completamente idólatra. E quando Paulo traz essa palavra, ele havia acabado de exortar aquela igreja quanto ao seu procedimento, quanto à sua postura, quanto à sua conduta. De não ficar impressionando pessoas, de não ficar buscando andar nos modismos e não entrar naquilo que a comunidade e a sociedade estava querendo que eles fizessem. Porque ali era adorado um deus chamado Dionísio, o deus do vinho, e que a manifestação dele no meio da sociedade era através da bebida. Para você perceber o agir do deus Dionísio, as pessoas tinham que beber. E quando começavam a beber, obviamente se embebedavam. E quando se embebedavam, então, é que eles sentiam o êxtase, o clímax do negócio, como se fosse a ação daquele deus. Na verdade, irmão, era o álcool na cabeça. E aí você imagina, em um lugar, em uma comunidade onde o Deus é a bebida, você imagina tudo que acontecia ali. Todo tipo de depravação, todo tipo de devassidão, todo tipo de contenda, de briga, de ira, de discórdia. Quantos casamentos destruídos, quantos lares que foram destruídos por conta disso, de buscar preencher a sua vida com aquilo que não é comida nem bebida saudável. Buscar preencher a sua vida, a sua alma com aquilo que não tem poder de fazê-lo. Tem muita gente assim hoje, buscando preencher a sua vida com algo que não vai preencher você. E muitas vezes até dentro da igreja, buscando bênçãos, buscando vitória, buscando tantas outras coisas, manifestações sobrenaturais da parte de Deus, quando isso não vai saciar a sede da tua alma, porque o que vai saciar a sede da tua alma é o Espírito Santo de Deus. Na conversa do Senhor Jesus com a samaritana, ele fala: olha, está todo mundo preocupado aí no lugar onde deve adorar a Deus, qual é o correto lugar. Alguns dizem que é no monte, alguns dizem que é lá no templo em Jerusalém. Aí Jesus olha para ela e fala: minha filha, você não está entendendo nada. Porque já chegou o tempo, e é agora, em que Deus está olhando e buscando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que o busquem em espírito e em verdade. E por que ele disse isso? Porque um pouco antes ele havia acabado de pedir água para aquela mulher. E aquela mulher olhou para ele e falou: mas como você sendo judeu e eu samaritana, eu vou te dar um pouco d'água? Restrições, barreiras. Essa era uma mulher que tinha uma alma insaciável. Já havia tido 8 maridos. Estava no 9º. Jesus olha para ela: mulher,
você soubesse quem é que está te pedindo água, e se você soubesse a água que eu tenho para te oferecer, a água que eu tenho que te oferecer é uma água que depois que você provar dela, você nunca mais vai ter sede, mulher. A água que eu tenho para te oferecer é uma água que depois que você beber, você vai se tornar uma fonte dessa água. Mulher, essa água que eu tenho para te dar é a água que vai te saciar para sempre. E não só você, mas quem estiver à sua volta. E Paulo está aqui falando essa igreja em Éfeso exatamente a mesma coisa. Vocês estão buscando talvez preencher a sua vida com aquilo que não vai saciar a tua sede, com aquilo que não vai saciar a tua alma, com aquilo que não vai agregar nada à tua vida, não vai agregar nada a você. E muitas vezes, irmãos, nós estamos buscando coisas que não vão agregar nada para nós, estamos perdendo tempo. E diz o texto que, olha prudentemente, verso 15, como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, usando o tempo da melhor forma possível, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E aqui, irmãos, que muita gente tem se equivocado, porque tem corrido atrás de tantas coisas, de tantas coisas, de tantas coisas, de tantas coisas, e aí na hora que termina o seu dia, olha e fala, nem orei hoje, eu nem li a Bíblia hoje. Ou se fez uma oração, foi aquela oração na hora do almoço, que é a seguinte: Senhor, obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Isso quando faz assim, porque tem gente que ora, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. E dependendo do lugar onde você vai comer, tem uns irmãos que oram assim, Senhor, mata tudo que tem asa e anda, em nome de Jesus, amém. Ou se não, chega no final do dia, na hora de dormir, coloca a cabeça no travesseiro, naquele sono, e fala, Senhor, obrigado por esse dia. A oração é a mesma de ontem, em nome de Jesus, amém. Por quê? Porque estão correndo atrás de coisas demais, que não agregam nada, e deixando o que é precioso de lado. Deixando aquilo que te torna melhor de lado, aquilo que agrega valor à tua vida de lado, deixando aquilo que faz você valioso de lado. É por isso que Paulo escreve e fala, olha, não busca satisfação e alegria no vinho, não busca preencher o que a tua alma busca na bebida, em qualquer outra diversão, em qualquer outro tipo de coisa. Ah, se você faz isso é porque você não conhece uma alegria que é muito maior, a alegria que vem do Espírito Santo de Deus. Ah, se você busca preencher a alegria, o teu coração com a alegria passageira do vinho, é porque você não conhece quão bom é estar cheio do Espírito. É isso que Paulo está falando. E sabe, queridos, não há nada melhor do que ser cheio da presença de Deus. Não há nada melhor do que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque a satisfação que o mundo pode trazer, ela tem prazo de validade, ela acaba. Ela vai durante um tempo. E muitas vezes nós mensuramos, medimos o nosso sucesso, medimos a nossa alegria pela transitoriedade daquilo que nós temos. Pelo tempo que duram. Pelo quanto nós conseguimos. E na verdade, tudo que nós precisamos é entender que para nós nos realizarmos, para encher a nossa vida e o nosso coração, você não precisa fazer esforço algum, a não ser de dizer, Senhor, encha-me com a tua presença. Encha-me com o teu Espírito. Irmãos, andar uma vida no Espírito Santo é algo extraordinário. Andar cheio do Espírito Santo é algo assim, espetacular. Ser cheio do Espírito Santo, irmãos, é ter uma vida diferenciada, é viver o céu na terra. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de alegria. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de paz. Ser cheio do Espírito é ser cheio de amor. É ser cheio de bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Só coisas preciosas e maravilhosas. Ser cheio do Espírito significa, eu vou receber o que há de melhor em vida nesta terra. Porque é Deus falando, eu vou colocar de mim mesmo em você. E aí algumas razões eu gostaria de te dar nessa noite para ser cheio do Espírito.
Ser cheio do Espírito é ótimo. Ser cheio do Espírito é prazeroso. Ser cheio do Espírito é permanente, não é algo transitório. Não é algo que acaba. Não é como uma bebida que você bebe e muitas vezes você pode se alegrar ou às vezes se entristecer. Na maioria das vezes você acaba se entristecendo. Alguns se alegram e depois passa o seu efeito, acaba e você fica com a dor de cabeça dela. Não é como a alegria passageira de comprar um carro, uma casa ou alguma coisa que depois de um tempo aquilo já não é mais tão alegre, é normal. Não é como a alegria de um novo relacionamento, quando aquele varão está apaixonado, que está sorrindo à toa. Ele nunca prestou atenção no sol, ele nunca prestou atenção nos pássaros, ele nunca prestou atenção nas árvores, mas quando ele está apaixonado, ele olha para sua mãe e fala: mamãe, que árvore bonita é essa em casa? O senhor ouviu os passarinhos hoje de manhã? Eu acordei com eles. Não é uma alegria que passa com o tempo. Mas viver no Espírito é saber, irmãos, todo tempo você vai andar por aí pulando, saltando de alegria, glorificando a Deus. Sabe por quê? Porque há dentro de você a fonte de toda alegria. Talvez você ande entristecido, talvez você ande cabisbaixo, talvez você ande, olha, assim com aquela nuvenzinha sobre a sua cabeça, dizendo que ninguém te ama, ninguém te quer, ninguém te chama de teu amor e só chove em cima de você e em mais ninguém. Mas eu quero te dizer uma coisa. Talvez você esteja vivendo dessa forma, porque está buscando satisfazer a sua alma, o seu coração, em coisas que são passageiras e não vão te preencher. Mas se hoje você disser: Senhor, derrama sobre mim o teu Espírito, eu tenho a certeza absoluta que a partir deste momento, desta hora, nunca mais vai faltar um sorriso em seu rosto, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O seu Espírito nos traz essa alegria, nos motiva dia após dia a ficar de pé, a levantar e a buscar esse Deus que faz tudo por nós. Ah, vale a pena ser cheio do Espírito Santo. Vale a pena porque até mesmo quando você está passando por momentos difíceis, você sabe que esse Espírito que está em você é a presença de Deus em você. Ora, se Deus está em você, significa que Ele está te ajudando, o seu poder está disponível a você. A presença do Espírito Santo na tua vida simboliza a presença de Deus do seu lado. Ah, eu quero ser cheio do Espírito. Sabe por quê? Porque eu sei que pelo Espírito de Deus, Deus vai me conduzir sempre em vitória. Eu não preciso buscar a vitória. Eu preciso buscar ser cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Cheio do Espírito, porque é Ele quem vai me guiar, é Ele quem vai me direcionar, é Ele quem vai conduzir os meus passos, e o que Deus tem para nós é sempre o melhor, irmãos. Ele sempre tem a vitória para você, Ele sempre tem bênção para você. Agora, eu preciso estar cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito significa que existe vida dentro de nós. Porque se você conhece a história da criação, a palavra de Deus diz que Deus pega do pó da terra e forma o homem. E por enquanto ele só era uma massinha de barro. Nada além disso. Mas ele só passou a ser alma vivente, só passou a ter vida, quando o Senhor soprou do seu próprio Espírito nele. Você só tem vida se você tiver o Espírito da vida em você. Você só pode saber o que é vida se o Espírito da vida estiver habitando em você. Quanto mais desse Espírito, mais vida eu tenho. Irmão, quer fugir da morte? Não tem como. Mas você pode viver a plenitude da vida através do Espírito Santo aqui. Vale a pena ser cheio do Espírito, porque o Espírito nos encoraja. O Espírito, ele faz com que sejamos algo além daquilo que nós somos. É só você pegar a história da nossa igreja, da igreja que nós fazemos parte, desde o seu princípio. Deus escolhe alguns homens. Que se fosse eu e você para escolher, para representar o seu reino, você ia falar: não, tem alguma coisa errada, não ia escolher eles de jeito nenhum. Ele escolhe pescadores, mal sabiam falar direito.
Ele escolhe coletor de impostos. Alguém gosta de pagar imposto aqui? Ele escolhe um camarada que amava o dinheiro. Ele escolheu um médico novo, um médico inexperiente. E todas essas pessoas ele colocou como seus discípulos, colocou para perto dele. Porque enxergava neles algo que nem eles mesmos viam. Porque acreditava que eles poderiam, que eles mesmos não sabiam. Mas que Jesus sabia que ao descer o Espírito Santo sobre eles, eles se tornariam naquilo que eles deveriam ser. Então vem Atos capítulo de número 2, diz que eles estavam unidos no mesmo lugar, no dia de Pentecostes. E veio do céu um som como de um vento impetuoso, e desceu sobre eles línguas repartidas como de fogo, e o Espírito Santo os encheu, de tal forma que eles começaram a profetizar e a evangelizar em outras línguas. Diz que pardos, medas, elamitas e tantos outros itas que estavam ali naquele lugar, de todas as partes do mundo estavam naquele momento, ouvindo falar das grandezas de Deus na sua própria língua materna. E diz então que no meio de toda essa confusão, as pessoas olharam para eles e falaram: olha só, eles estão bêbados. Estão bêbados. Porque aquele povo estava cheio do Espírito, falando das grandezas de Deus, saltando de alegria porque Deus estava neles e presente neles. Estavam tendo um comportamento que era incomum para eles ali. Assumindo a alegria de Deus na vida deles, assumindo que estavam cheios do Espírito Santo, sem medo de colocar a cara para fora agora, porque o Espírito Santo os encorajava. E Pedro então, que havia acabado de negar Jesus 3 vezes, Pedro então, que era um pescador que mal sabia falar, prega o maior sermão evangelístico da história no poder do Espírito Santo. 3.000 pessoas se convertem e são batizadas pelo poder do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo transforma pessoas em algo que por si mesmo elas não podem alcançar ou ser, mas que Deus nos capacita através da sua própria presença em nós. Talvez você está buscando saciar a tua alma com grandes conquistas, com grandes realizações. Talvez você esteja tentando alcançar sucesso. Irmão, você vai ter sucesso somente a partir do momento em que Deus quiser fazer de você um sucesso. Derramando o teu Espírito, enchendo você com a sua presença e fazendo você ser aquilo que Ele planejou que você fosse. É assim que Ele fez com Pedro. É assim com que Ele tem feito com muitos. É assim que Ele quer fazer com você. Por que vale a pena? Vale a pena porque o Espírito Santo nos torna melhores do que nós podemos ser por nós mesmos. Está com a sua Bíblia aí? Abra comigo rapidinho, por gentileza. Em Gálatas capítulo de número 5. É um livro antes. É uma carta antes. Volte só algumas páginas da sua Bíblia. Gálatas 5. Verso de número 22. É isso que o Espírito Santo quer fazer na tua vida, quer fazer em você. É assim que Ele quer te tornar. Diz lá o texto: mas o fruto do Espírito é amor. Isso é bom demais. Alegria. Não precisa nem falar. Paz. Tem muita gente que está em busca de paz e não alcança. Não consegue. Longanimidade. Precisa ser um pouco mais longânimo. Ter um pouquinho mais de resiliência. Benigno. Bondoso. Fidelidade. Mansidão. Domínio próprio. Quem não gosta de andar perto de alguém assim? Quem não gosta de andar perto de uma pessoa que exala essas coisas? Ah, pastor, isso é utopia. Não é, irmãos. Encha-se do Espírito Santo de Deus e você vai ver o que vai ser a tua vida. Você sim vai exalar o bom perfume de Cristo. Você sim vai ser o representante deste fruto do Espírito. O amor,
A longanimidade, a alegria, a paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. As pessoas vão olhar para você e vão reconhecer verdadeiramente, este homem e essa mulher é cheio de Deus. Não é porque você fala em línguas, não é porque você tem visões extraordinárias, não é porque você tem dons, não é porque você é poderoso nas suas rajadas, dá sapateada onde quer que você esteja, mas é porque o fruto do Espírito é evidenciado nas suas atitudes diárias. Não adianta, irmão, falar em línguas na igreja e sair lá fora e dar calote nas pessoas. Não adianta levantar a mão aqui no culto, sair lá fora e mentir. Não adianta vir aqui dentro, glória a Deus, tudo bonito, maravilha, aleluia, e depois sair e fornicar lá fora. Levar a namorada para motel. Não adianta. Isso não é ser cheio do Espírito. Isso é brincar com Deus, é zombar com Deus. Mas Deus escolheu a mim e a você, como diz a canção. Ele nos marcou, Ele nos separou. Sabe para quê? Para servirmos no seu altar. E o altar é um lugar santo. E para estar no altar eu tenho que estar cheio do Espírito. Ele te separou para ser cheio do Espírito. Ele não te separou para entrar na devassidão do mundo. Ele não te separou para entrar na devassidão do vinho. Nem se embriagar com vinho. E aqui não vou entrar na questão da bebida. Porque ela por si só... ela já te explica, é autoexplicativo. Que qualquer gole que seja, já traz danos ao seu cérebro, já mata células no seu cérebro. Qualquer coisa que você faz contra o teu corpo, você está fazendo contra Deus e contra o seu espírito, porque o teu corpo é templo do Espírito Santo. É aí que Deus escolheu para habitar, irmãos. Enchei-vos do Espírito. Se algo que você precisa buscar na sua vida é ser cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai trazer uma alegria incomparável para você. Nenhuma festa vai te dar, nenhum presente vai te dar, nada vai se comparar à alegria que o Espírito Santo traz ao teu coração. Nada vai se comparar à vida que você pode viver através do Espírito Santo. Agora, você precisa buscar, você precisa fazer a sua parte, porque senão... sabe o que sobra para você? Se você não vive no fruto do Espírito, olha onde você vive. Verso 16 desse mesmo capítulo 5. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Até aqui você está falando, pastor, não sou nada disso. Estou na benção, estou bem. Até aqui eu passei, até aqui eu estou bala. Mas só para te lembrar que feitiçaria é igual a rebeldia, viu? Rebeldia é como pecado de feitiçaria, diz a palavra de Deus. Mas vamos continuar. Diz lá, inimizades. Gente que está com carinha de virada para outro. Ah, porque não olhou para mim. Porque não me convidou para jantar na casa. Porque não me convidou para ir em tal lugar. Porfias. Ciúmes. Iras. Discórdias. Dissensões. Brigas, divisões, facções. Inveja. Bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. É isso que sobra, irmãos. Se você não é cheio do Espírito Santo de Deus, é isso que sobra para você. E se é isso que você escolhe viver, você está escolhendo ficar de fora do reino de Deus. Mas o bom de tudo isso, o bom de saber isso, é que isso nos motiva a buscar mais o Espírito. Isso nos motiva mais a buscar a Deus. Porque o Espírito Santo, Ele nos dá o prazer que o mundo não nos dá. O Espírito Santo nos dá a alegria que o mundo não pode dar. O Espírito Santo nos dá a força que o mundo não pode dar. O Espírito Santo nos direciona de tal forma que nem o melhor conselheiro neste mundo pode te aconselhar. E tudo isso é de graça. É de graça.
Você não precisa pagar. Você só precisa dizer: Senhor, eis aqui a minha vida. Encha-me com o teu Espírito. Encha-me com a tua presença. Eu quero ser cheio de ti. Eu quero ser cheio dessa alegria. Eu quero ser cheio dessa paz. Eu quero ser cheio desse amor. Eu quero exalar o bom perfume de Cristo. Eu quero evidenciar o fruto do teu Espírito. Porque aí Ele vai te tornar melhor do que aquilo que você já imaginou ser. Porque aí Ele vai tornar a tua vida melhor. Volte para o texto de Efésios, capítulo número 5. Olha que coisa linda, irmão. Diz lá depois do verso 18, diz assim, 5:18. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Se você viver uma vida cheia do Espírito Santo, a sua vida vai ser melhor. Sabe por que eu tenho certeza disso? Porque isso aqui é poesia. Diz que você vai viver dizendo poesias, cantando louvores a Deus, falando uns aos outros com poesia. Quem é que diz poesia um para o outro, irmão? É só quem está feliz, é só quem está alegre, é só quem está apaixonado. E é isso que o texto está dizendo. Olha, se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai viver uma vida muito melhor, tão fantástica, tão extraordinária, que você vai se tornar um poeta para as pessoas. Quando você olha os Salmos, você vê isso. Você vê grandes poetas, escreveram louvores ao nosso Deus, diante até mesmo de dificuldades, diante de tantos problemas, eles dizem: Senhor, louvado seja o teu santo nome, ainda que o inimigo venha contra mim, não tem problema não, o Senhor é maior, o Senhor é melhor, mais vale um dia na sua casa do que 1000 em outros lugares. Isso é poesia, irmãos, de alguém que vive no Espírito. Você vai olhar para a tua esposa e ela vai estar mais bonita, glória a Deus. Você vai olhar para o teu marido e vai olhar nele assim, um galã de cinema. Alguns já estão meio Richard Gere, grisalhos. Outros estão assim, já mais para Brad Pitt. Outros já estão mais passados, estão mais para Clint Eastwood. Mas você vai olhar, a vida vai se tornar mais bela. Sabe por quê? É o Espírito Santo de Deus em nós. Vai tornar a tua vida mais bela. Vai tornar a tua vida mais bonita. Vai tornar você mais valioso. Porque Ele vai derramar o óleo da sua alegria sobre você. Ele vai derramar a sua graça sobre você. Ele vai derramar da sua essência sobre você. Ele vai derramar do seu poder sobre você. E você vai olhar e vai falar assim: como eu estou bonito. Eu sou gatão de Jesus, uma gatona de Jesus, cheio do Espírito de Deus. Você vai falar com a sua esposa: ó, amada minha, a minha amada. Ó, flor mais bela do meu jardim. A flor mais linda que Deus já criou em todo o universo. Não há brilho nas estrelas que se comparem ao seu olhar. Irmãos, é assim, porque o Espírito está em você. Tudo é mais belo. Aí ela vai olhar para você assim, meio acabado, meio derrubado, meio careca, meio barrigudo, meio assim. Isso é que as pessoas veem, irmãos. O que as pessoas veem não interessa, o que importa é o que ela vê. Aí ela olha... Saiu um mistério aí, ó. Ela vai olhar para você e vai falar assim: ó, que belos montes eu vejo nessa relva. Ela vai olhar para você e vai falar: eleva os meus olhos para os montes e vejo que foi Deus quem mandou. A vida fica mais bela. A gente brinca, mas é verdade. A gente passa a olhar a vida com outros olhos. A gente passa a olhar as pessoas com outros olhos, com o amor de Deus no nosso coração, com a misericórdia de Deus no nosso coração, com a graça de Deus no nosso coração. Tudo ganha um sentido maior, muito mais amplo. Por isso você não pode viver uma vida rasa no teu relacionamento com Deus. Você precisa ser cheio do Espírito. Não é uma taça pela metade, mas é uma taça cheia. É uma vida cheia. É um coração cheio. É uma alma cheia do Espírito Santo de Deus. A vida se torna muito melhor. Porque você passa a viver da forma que Deus te criou para ser.
Outra coisa que eu aprendo, que vale a pena, que me motiva a ser cheio do Espírito. Verso 20 nos diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai passar a reconhecer Deus em todas as coisas na sua vida. Sejam elas agradáveis, sejam elas não tão agradáveis assim. Mas até aquilo que não é agradável para você, se você estiver vivendo cheio do Espírito Santo de Deus, você tenha certeza de que se Deus permitiu, é porque Ele tem um propósito maior. Então eu dou glória a Deus do mesmo jeito. Eu dou graças a Deus do mesmo jeito. Eu glorifico ao meu Senhor do mesmo jeito. Porque cheio do Espírito eu reconheço a ação de Deus em tudo. E para encerrarmos, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 3. Verso 16. Paulo escreve à igreja de Corinto, falando a respeito da conduta deles, de como eles deveriam andar e cuidar de si mesmos. Havia toda sorte de devassidão naquele lugar. 1 Coríntios 3, verso 16. Diz assim: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele faz uma pergunta. E eu li como uma pergunta. Mas eu agora gostaria de fazer isso como uma afirmação para a tua vida. Sois santuários de Deus. E o Espírito de Deus habita em vós. Isso é o que você é. Isso é o que Deus te chamou para ser. A palavra de Deus diz que Ele não habita em tendas. Ele não habita em casas. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Porque Ele designou um lugar melhor para si. Ele escolheu habitar em mim e em você. Somos a casa de Deus. Somos o santuário do Altíssimo. A morada do Altíssimo. Somos eu e você. Você quer um motivo para estar cheio do Espírito? É porque você é a casa dele. Se ele não pode estar em você, aonde ele vai estar? É em você que ele escolheu estar. É na tua vida que ele deseja estar. É a tua vida que ele deseja preencher. Encher você da sua plenitude. Para que cada dia mais você sinta o seu amor, a sua graça. Para que cada dia mais você se sinta próximo dele. Para que cada dia mais você sinta esse poder que nos envolve. Porque tem gente que confunde o Espírito Santo com poder, com arrepio. Ele não é poder, não é arrepio, irmão. Ele é o próprio Deus em você. Ai, pastor, eu senti um arrepio aqui na nuca. Põe blusa, irmão. Põe blusa. Porque o Espírito Santo, sabe o que ele vem fazer na sua vida? Ele vem queimar toda aquela impureza que nós lemos em Gálatas 5,16. Vem tirar todo o pecado que ainda há nessa inclinação do pecado no nosso coração. Ele vem tirar tudo isso que ainda nos quer levar para aquilo que Deus não deseja. E colocar em nós o desejo de Deus na nossa vida. A inclinação para o Espírito e para as coisas do Espírito. Para que a gente possa viver o plano perfeito de Deus. Foi isso que Deus planejou quando Ele criou o homem e a mulher. Para que eles fossem cheios da sua presença e gozassem da sua presença e vivessem todos os planos que ele havia feito para o homem. E se você quiser viver aquilo que Deus tem para você, isso se chama paraíso, isso se chama perfeição, isso se chama o melhor que existe. Você precisa ser cheio do Espírito. Quer viver tudo isso? Busque ser cheio do Espírito. Não basta somente você entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Glória a Deus, você está indo para o céu por isso. Porque Ele nos dá a salvação. Mas viver a plenitude daquilo que Deus tem para você. É o Espírito Santo quem vai fazer isso na sua vida.
é quando Ele é derramado sobre você. Você sente o seu coração se aquecer. Você sente dentro de você algo te empurrando, te impulsionando a buscar mais a Deus, adorar mais a Deus. As outras coisas começam a ter menos importância na sua vida. A sede que havia no teu coração e na tua alma começa a ser saciado. Porque uma fonte de água viva está dentro de você para preencher a tua vida, o teu coração e a tua alma e te levar a viver algo que você jamais sonhou, imaginou ou pensou através desse poder que é o Espírito Santo de Deus em nós, a presença de Deus em nós. Quer ganhar um sentido maior para a tua vida? Que você possa dizer hoje então: Senhor, encha-me com teu Espírito. Você quer fazer isso? Coloque-se de pé, por gentileza.